Nesse vídeo eu vou mostrar 3 maneiras diferentes de, usando o Python, tu pegar dados de proventos ou dividendos de ações e fundos imobiliários. E 2 dessas formas é acessando alguns sites e uma dessa forma é diretamente de uma biblioteca do Python. E tu vai ver como é fácil conseguir esses dados de dividendos, porque depois que tu tiver esses dados, aí tu pode fazer alguns estudos, outras análises, mas o primeiro passo é ter os dados na tua mão. Ah, Felipe, mas eu posso ir lá do site de RI, copiar de uma tabela ou baixar um arquivo? Sim, tu pode fazer isso, mas a ideia aqui é tentar deixar um pouco mais automatizado para que seja mais padronizado para tu fazer isso. Não importa se é para uma ação ou para um fundo imobiliário, vai ser sempre o mesmo caminho. E eu já vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Esse é o código que a gente vai usar e fica até o final do vídeo que no final eu vou dizer como que tu pode conseguir receber esse código de graça. O primeiro site que a gente vai pegar é do Fundamentos. Então, o Fundamentos é um site bem antigo e ele tem uma estrutura bem fácil de pegar os dados aqui, ó. Eu só botei o símbolo do fundo imobiliário e aqui tem uma aba escrita Rendimentos ou Proventos e aí abre tudo numa tela só e aí fica bem mais fácil da gente trabalhar. Olha como é que o código vai funcionar. Voltei para cá e aí vou dizer para ele rodar o código. Ó, esse sinalzinho de asterisco quer dizer que esse código está rodando. E aí ele vai demorar um pouquinho, mas vai abrir uma outra janela aqui, que é um navegador que não sou eu que estou controlando manualmente. É o computador via o código Python que está controlando esse navegador. E talvez demore um pouquinho, agora eu vou pedir então ou para o editor cortar ou ele vai acelerar esse momento até aparecer essa janela do navegador para vocês verem o que está acontecendo. Ó, tá aparecendo aqui em tela, então é um navegador controlado pelo código. Vocês vão ver que ele vai entrar no site, ele vai tentar primeiro entrar no site como se fosse uma ação, e aí não vai encontrar nenhum dado, porque não é uma ação, é um fundo imobiliário, e aí depois ele vai entrar no site certo, vai aparecer aquela mesma tabelinha que eu mostrei para vocês, e aí eu vou mostrar aqui que o código pegou os dados de todos os rendimentos, na verdade todos os dados que estavam aparecendo na tabela. Não sei se o editor cortou, ele acelerou, mas mesmo assim tá demorando um pouquinho demais, como vocês podem ver aqui, ó. É porque eu tô gravando e eu tava com várias outras abas abertas. Então, olha aqui, meu PC tá engasgando um pouquinho. Mas como eu prometi, o site foi aberto naquela mesma tabela. E olha aqui, ó. Nós temos agora aqui todos aqueles dados que estavam lá dentro daquela tabela, aqui disponíveis dentro do nosso código para a gente trabalhar. Até vou ver agora no nosso código que tu viu que ele imprimiu 2 vezes. Ele imprimiu primeiro com o comando print e com o comando display. No caso desses dados aqui, se tu dá o comando display, ele está imprimindo assim de uma forma não muito amigável. Então eu vou até deletar desse código, esse comando aqui, e vamos deixar só dessa forma que está aqui. E aí vai pegar os dados dessa maneira aqui e aí depois a gente pode trabalhar eles como a gente quiser. Mas então, o primeiro passo, pegar os dados usando o site do Fundamentos, foi já executado. Vamos para a segunda parte, que vai ser o site Investing que a gente vai usar. Bom, Invest é esse site aqui e tem vários ativos, inclusive internacionais. Mas eu vou pegar o mesmo fundo imobiliário, HGLG11, para vocês verem como que funciona o mesmo ativo em diferentes sites. Eu já vou adiantar para vocês que no caso desse ativo, aqui o investing.com, ele tem muito mais dados, ele tem um histórico muito maior do que a gente viu no Fundamentos. Olha, se vocês repararem aqui no site, diferente do site do Fundamentos, onde o código do ativo que eu estava procurando, no caso fundo imobiliário, está aqui no endereço, aqui não tem, tem um nome um pouquinho diferente, mas eu já resolvi isso no código. Mas só para mostrar para vocês, ó, se eu fosse manualmente, eu iria aqui em Financials e Dividends, e aí ele abria uma tabela, só que é uma tabela que ela abre só alguns dados, e tu tem que ficar clicando para aparecer mais dados, para aí tu conseguir pegar todos os dados dessa tabela. Eu tenho que clicar muitas vezes, não vou fazer isso aqui no vídeo, mas só para vocês verem. Na verdade eu até vou fazer, mas não nesse momento, e eu já explico para vocês. Então essa é a tabela que a gente vai pegar os dados. Vou voltar para o nosso código. Então agora vamos usar o código para pegar os dados do site Investing. Só que o site Investing ele é bem chato, porque volta e meia fica aparecendo umas janelas e isso atrapalha a execução desse código automatizado. E claro, tem códigos para fechar essas janelas e era até a solução que eu estava fazendo. Só que em alguns momentos funcionava, em outros momentos surgiu uma outra janela que estava com dificuldade de ser fechada e assim eu estava perdendo muito tempo nessa parte. E como eu tinha que trazer esse vídeo para vocês, eu resolvi nesse primeiro momento, nessa primeira versão, fazer em 2 etapas. Então eu divido o código aqui, ó, nessas primeiras células aqui, onde ele vai simplesmente abrir o site,
e aí eu vou manualmente clicar naquela tabela para aparecer todas as linhas, e depois que eu tiver certeza que está aparecendo todas as linhas e que não tem nenhuma pop-up aparecendo para atrapalhar a execução do código, eu vou lá e dou a execução da próxima parte do código, que aí realmente pega os dados de dividendos e joga aqui para dentro do Python. Então vou fechar esse aqui do Fundamentos e vocês vão ver que vai abrir um outro navegador aqui para entrar no site do Invest. Ó, abriu a janela aqui, ele vai lá para o site do Investing, já vai logar na parte dos dividendos. Então ele já sabe qual página especificamente abrir. E lembra que eu tinha falado para vocês que o endereço da página não era tão fácil como daqui a pouco outros sites, onde o símbolo da ação ou do fundo imobiliário ficava aqui no endereço do link. Mas eu achei um arquivo que tem o código da ação ou do fundo imobiliário e tem essa parte de endereço. Então eu faço essa função aqui, onde ele pega esse arquivo, lê, então o código da ação que eu ponho aqui, ele vai lá nesse arquivo, procura qual é a parte final do link e aí ele sabe exatamente qual o link que ele tem que abrir. Ó, e como eu falei para vocês, já começou a surgir umas janelas aqui, já vou fechar e agora sim eu vou ter que clicar várias vezes para aparecer mais linhas dessa tabela, porque para esse fundo imobiliário, se eu não me engano, tem dados aqui até 2011. Então é bem mais dados do que lá no Fundamentos, no caso desse fundo imobiliário aqui. Pronto, acho que eu tive que clicar quase 20 vezes para aparecer todos os dados. Mas agora todos estão aparecendo, não tem nenhuma janela aqui atrapalhando, então eu vou para a segunda parte do código, que é executar isso aqui, que aí ele vai pegar os dados que estão lá naquela tabela e vai trazer aqui para nós. Beleza, agora finalmente funcionou. Aqui ó, tá aparecendo os dados. Demorou um pouquinho porque com a gravação e o código rodando ficou um pouquinho pesado. Então eu tive que pausar a gravação, rodar o código e aí agora voltar a gravar só mostrando o resultado para vocês. Mas foi aqui todos esses dados da tabela do Investing tá agora dentro aqui do Python e aí tu pode fazer o que tu quiser fazer a partir desse momento. O primeiro passo é conseguir os dados. E a última forma, a terceira forma, na verdade é a mais fácil, porque nessa a gente está usando uma biblioteca, que é um conjunto de ferramentas, conjunto de códigos, que já está pré-pronto dentro do Python. Então é a biblioteca do Yahoo Finance. Então a gente importa ela e aí com esse código aqui tu consegue pegar as informações. E aí quando tu está usando o Yahoo Finance, tu tem que botar um ponto .sa, que seria a mesma coisa se eu fosse Yahoo Finance e fosse pesquisar lá, vocês vão ver o que vai acontecer. É o mesmo código que tem que usar no site, tem que usar nesse código Python aqui também. Botei o código do fundo imobiliário e vocês podem ver que tem um ponto .sa, que foi justamente o que a gente botou aqui no código. E aí chamei uma variável de dividendos e usei esse código aqui para pegar o dividendo desse ativo aqui da biblioteca do Yahoo Finance. E aí vocês podem ver que ó, trouxe 2024, só que aí só trouxe dados até 2022 e aí depois trouxe só 2 meses de 2017. Vamos até ver se é exatamente isso que tem dentro do site do Yahoo Finance para a gente descobrir se é um erro da biblioteca ou se é o site que tem poucos dados de rendimentos para esse fundo imobiliário. Ó, peguei os dados históricos aqui, pode mostrar todos os dados históricos e aí ele também mostra os dividendos, ou eu posso selecionar aqui para mostrar apenas os dividendos e botar aplicar aqui e vamos ver qual o período que ele tem os dividendos. Ó, no caso aqui eu queria botar o máximo, vamos botar aplicar. Ó, e realmente parece que no site ele não está trazendo todos os dados de dividendos que ele disse que tinha. Ele está trazendo exatamente o que a gente conseguiu trazendo aqui com o código. E aí tem uma outra maneira também de fazer. Então essa maneira foi aqui um pouquinho mais direta, só usando essa linha de código. E aí aqui tem uma outra maneira onde tu pode usar esse código aqui e aí tu põe esse argumento true e aí ele vai trazer os dados de dividendos também da mesma forma que trouxe usando esse outro código aqui. E aí, o que vocês acharam? Eu sei que é apenas o primeiro passo trazer esses dados, eu quero melhorar um pouquinho mais para comparar essas três fontes e fazer o próprio código verificar de qual fonte a gente está tendo mais dados e aí eleger essa fonte para aquele ativo. Então, no nosso exemplo, no site Investing, a gente conseguiu o maior número de informações para os rendimentos desse fundo imobiliário. Então, eu vou criar uma função que ele vai comparar do Yahoo Finance, do Invest e do Fundamentos e vai ficar com
o local que tiver a maior número de informações para aí depois vocês usarem esses dados da maneira que vocês quiserem. Então mostrei aqui com código 3 formas de pegar os dados de dividendos e proventos usando Python. Muito legal. E eu falei para vocês que eu ia dizer para vocês como que vocês podem conseguir esse código. Então leiam um comentário fixado que ali eu vou estar mostrando como que vocês podem pegar esse código desse vídeo aqui. Lembra-se que investir eu preciso? Um grande abraço e até a próxima.